Olá para todos, vamos começar mais uma aula e hoje vamos considerar equações homogêneas. É o segundo tipo de equações simples que podem ser reduzidas às equações separáveis. Então, o primeiro tipo de equações que nós sabemos resolver foram equações separáveis. E agora, como eu disse, qualquer tipo de equações pode ser reduzido, que pode ser resolvido. Então, temos, por enquanto, um único de resolução para como reduzir as equações separáveis. Então, primeiro vamos considerar um tipo de funções que definem as equações homogêneas. Essas funções se chamam homogêneas também. Então, uma função se chama homogênea de grau n se para qualquer t real ela satisfaz essa condição. O que significa isso? Isso significa se nós substituirmos x e y por tx e ty, vamos ter o seguinte produto: t elevado a n, f de x, y. N pode ser qualquer número inteiro. Agora exemplos. Essa função f de x, y, x quadrado mais y quadrado sobre x, y mais 1 é homogênea de grau zero. Por quê? Temos que substituir x e y por tx e ty. Sempre. Para verificar se uma função é homogênea ou não. Então substituímos. Temos tx quadrado, ty quadrado. Aqui tx, ty mais 1. Agora podemos fazer distributiva aqui e podemos cancelar agora. Vamos ter a mesma função. Isso significa que a função é homogênea de grau zero, porque t elevado a zero é 1. E segundo exemplo, essa função desse tipo, é claro que é homogênea, porque podemos substituir tx, ty é tx cubo, tx, ty quadrado e ty cubo. Então podemos fazer distributiva de novo e vamos ter t elevado ao cubo f de x, y. Isso mostra que essa função é homogênea de grau 3. Agora vamos definir o que é equação homogênea. Essa é a equação da forma seguinte: mxy dx e nxy dy. Essa equação é escrita na forma de diferenciais. Não tem derivadas, somente diferenciais. Então, mxy e nxy são funções que não contêm nem derivadas nem diferenciais. São funções do mesmo grau, funções homogêneas do mesmo grau. Então, se elas forem graus diferentes, então essa equação não é homogênea. Então, para resolver a equação diferencial homogênea, temos que usar essa substituição. Uma destas duas, ou y é igual a ux, ou x é igual a vy. Então, com essa substituição, nós introduzimos uma nova variável u. E nós consideramos essa variável variável dependente de x, uma nova função. Então, por isso, se nós usarmos essa substituição, então temos que calcular o diferencial de y. Se nós substituímos y por alguma coisa, então nós aplicamos aqui a regra do produto, da diferencial do produto. Então, vamos ter essa. E se nós substituímos com essa expressão, então vamos calcular o diferencial de x pela mesma regra do produto. Agora vamos considerar um exemplo. Temos uma equação x mais y quadrado de x, x quadrado menos xy dy é igual a zero. Então, se nós colocarmos todas as diferenciais em uma parte só, então não dá para separar variáveis. Então temos que
aplicar outro método. Então, essa equação não é separável. Então, essa função x² mais y² é homogênea de grau 2. E essa função, podemos verificar muito simples, que essa função é homogênea também de grau 2. E essas funções são homogêneas do mesmo grau, e por isso essa equação é homogênea. Vamos usar a primeira substituição, y igual ux. Então, podemos escolher somente uma substituição e esquecer completamente sobre outra. E substituímos essa coisa na equação. Então, vamos ter x² mais u² mais x² vezes x², dx mais x² menos xux, aqui é y, e aqui x du mais u dx. Essa é a diferencial de y. É zero. Agora, x² mais y² dx mais x², desculpem, menos u, aqui x du, e mais x² menos u dx é zero. Agora, podemos dividir por x². Então, vamos ter 1 mais u². Aqui, u menos u², vamos ter 1 mais u dx. E aqui, mais 1 menos u, x du é zero. Agora, essa equação já é separável. Por quê? Porque podemos escrever da forma seguinte: dx sobre x é igual menos 1 menos u mais 1 mais u du. Agora podemos colocar integrais. Essa integral, claro, é logaritmo e vamos calcular essa integral separadamente. Então, 1 menos u du é igual. Na verdade, essa é a fração racional. Vamos fazer essa fração, representar essa fração na forma de fração regular. Para isso, temos que fazer que essa denominador seja de grau menor do que numerador seja grau menor do que denominador. Então, vamos ter menos 1 mais 2, 1 mais u. Na verdade, esse é só divisão euclidiana que nós temos que fazer, du. E essa integral é muito simples. Vamos ter menos u mais 2 logaritmos 1 mais u. Substituímos aqui. Temos logaritmo de x, módulo de x, é igual menos 2 logaritmos 1 mais x, 1 mais u,
mais U mais... E temos que colocar aqui C, mas vamos colocar C1 e representar esse C1 como logaritmo de C. Sempre podemos fazer isso. Agora, podemos colocar logaritmo de x aqui mais logaritmo de 2, não, logo fazer logaritmo de 1 mais u quadrado mais menos logaritmo de c, que é essa coisa, é igual a u. E agora vamos substituir u por... O que é u? U apareceu dessa substituição. Então, daqui temos que u é igual a y sobre x. Então, aqui podemos multiplicar já. X, aqui 1 mais u quadrado menos logaritmo de c é igual a u. E vamos fazer substituição. Logaritmo de x 1 mais u y sobre x quadrado menos logaritmo de c é igual a y sobre x. E agora vamos transformar essa última vamos ter logaritmo de x sobre c aqui x mais y sobre x quadrado é igual menos logaritmo de c é igual a y sobre x. Agora, desculpe, aqui não tem c. Sim, eu já coloquei ele aqui. Essa coisa é igual x mais y ao quadrado. Aqui temos cx é igual a exponencial de y sobre x. Então, podemos x mais y quadrado é igual a cx exponencial. Então, essa coisa pode ser considerada como a resposta final, que é a equação geral, solução geral dessa equação. Apesar de y aqui não é função de x na forma explícita, mas isso se considera na nossa ciência que vamos fazer, isso se considera normal. Não sempre temos que obter y como função explícita de x. Aqui se chama função implícita. E agora mais um exemplo. Um pouco mais simples, de uma equação homogênea. X menos y dx mais x dy é zero. Então, de novo, vamos ver. X menos y aqui é uma
função de duas variáveis homogênea de grau 1. E essa é também função de duas variáveis homogênea de grau 1. Por isso essa é a equação homogênea. E vamos fazer substituição. Y é igual a ux. X menos ux dx mais x u dx mais x du é zero. Aqui temos x dx, somamos essas duas diferenciais e mais uma diferencial mais x quadrado du é zero. E temos dx sobre x é igual a menos du. É a equação separável. Então vamos colocar integrais. Essa integral é o logaritmo de x é igual a menos u mais c. Ou podemos escrever u é igual a c menos logaritmo de x. E substituindo u pelo y de x sobre x é igual a c menos logaritmo de x. E y é igual a cx menos x logaritmo de x. Então essa é a solução geral da nossa equação. Vamos considerar mais exemplos de equações homogêneas separáveis. Eu vou colocar a lista e vou considerar depois de um pouco tempo como resolver essa lista. Por isso, obrigado, tchau, tchau.